Capítulo 3. O Homem da Lua e a Face de Marte. A Lua salta na corrente do grande rio, flutuando no vento, o que pareço. Viagem noturna, a China, Dinastia Tang, 765. Cada campo da ciência tem seu próprio complemento de pseudociência. Os geofísicos têm que enfrentar-se terras planas, terras ocas, terras com eixos que se balançam desordenadamente, continentes de rápida ascensão e afundamento e profetas do terremoto. Os botânicos têm plantas cujas apaixonantes vistas emocionais se podem seguir com detectores de mentiras. Os antropólogos têm homens monossobreviventes, os zoólogos dinossauros vivos e os biólogos evolutivos têm os literalistas bíblicos lhes pisando os talões. Os arqueólogos têm antigos astronautas, ruínas falsificadas e estátuas espúrias. Os físicos têm máquinas de movimento perpétuo, um exército de aficionados a refutar a relatividade e possivelmente a fusão fria. Os químicos ainda têm a alquimia. Os psicólogos têm muito de psicanálise e quase toda a parapsicologia. Os economistas têm as previsões econômicas a longo prazo. Os meteorologistas, até agora, têm previsões do tempo de comprimento alcance, como no calendário camponês que seguia pelas manchas revestir. Embora a previsão do clima a longo prazo é outro assunto, a astronomia tem como pseudociência equivalente principal a astrologia, disciplina da que surgiu. Às vezes as pseudociências se entrecruzam e aumenta a confusão, como nas buscas telepáticas de tesouros coveiros da Atlântida ou nas previsões econômicas astrológicas. Mas, como eu trabalho com planetas, e como me interessei na possibilidade de vida extraterrestre, as pseudociências que mais frequentemente aparecem em meu caminho implicam outros mundos e o que com tanta facilidade em nossa época se deu em chamar extraterrestres. Nos capítulos que seguem quero apresentar duas doutrinas pseudocientíficas recentes e em certo modo relacionadas. Compartilham a possibilidade de que as imperfeições perceptuais e cognitivas humanas representem um papel em nossa confusão sobre temas de grande importância. A primeira sustenta que uma face de pedra gigante de foi antigas olha inexpressivamente para o céu da areia de Marte. O segundo mantém que seres alheios de mundos distantes visitam a Terra com despreocupada impunidade. Embora o resumo seja direto, não provoca certa emoção a contemplação dessas afirmações, e se essas velhas ideias de ficção científica, nas que sem dúvida ressonam profundos temores e desejos humanos, chegassem a ocorrer realmente, como podem não produzir interesse ante um material assim? Até o cínico mais obtuso se comove. Estamos totalmente seguros de poder descartar essas afirmações sem nenhuma sombra de dúvida. Isso os desmascaradores empedernidos são capazes de notar seu atrativo. O que devem sentir aqueles que, como o Sr. Buquet, ignoram o ceticismo científico? A Lua, durante a maior parte da história, antes das naves espaciais, antes dos telescópios, quando estávamos ainda virtualmente imersos no pensamento mágico, era um enigma. Quase ninguém pensava nela como um mundo. O que vemos realmente quando olhamos a Lua à simples vista? Discernimos uma configuração de marcas irregulares brilhantes e escuras. Não uma representação parecida com um objeto familiar, mas nossos olhos, quase de maneira irresistível, conectam as marcas sublinhando algumas e ignorando outras. Procuramos uma forma e a encontramos. Nos mitos e o folclore mundial se vê muitas imagens: uma mulher tecendo bosques de louros, um elefante que salta de um escarpado, uma garota com um cesto a costas, uma coelho, os intestinos lunares salpicados sobre sua superfície de trás ser estripados por uma ave irritável sem asas, uma mulher que amassa uma casca para fazer tecido, um jaguar de 4 olhos. Aos de uma cultura os custa acreditar como os de outra podem ver essas coisas tão estranhas. A imagem mais comum é o homem da lua. Certamente, não parece um homem de verdade. Tem as facções inclinadas, empenadas, torcidas. Tem um bife um pouco parecido em cima do olho esquerdo. E que expressão transmite sua boca? Uma U de surpresa? Um sinal de tristeza?
possivelmente de lamentação, um reconhecimento lúgubre da dureza do trabalho da vida na Terra. Certamente, a face é muito redonda, faltam-lhe as orelhas. Suponho que por acima é calva. Apesar de tudo, cada vez que a miro vejo uma face humana. O folclore mundial pinta a lua como algo prosaico. Na geração anterior ao Apolo se dizia aos meninos que a lua era feita de queijo verde, quer dizer, cheiroso, e, por alguma razão, este dado não se considerava maravilhoso a não ser hilariante. Nos livros infantis e gibis, frequentemente se desenha o homem da lua como uma simples cara dentro de um círculo, não muito diferente da cara feliz com um par de pontos de um arco investido. Bondosa, baixe o seu olhar para as travessuras noturnas de animais e meninos. Consideremos novamente as duas categorias de terreno que reconhecemos quando examinamos a lua à simples vista. A frente, bochechas e queixo mais brilhantes, e os olhos e a boca mais escuros. Através de um telescópio, as facções brilhantes se revelam como antigas terras altas com crateras que, agora sabemos, pela datação radiativa de amostras proporcionadas pelos astronautas do Apolo, datam de quase 4.500 milhões de anos. As facções escuras são fluxos um pouco mais recentes de lava basáltica chamados manha, singular, mare, ambas da palavra latina que significa mar. Embora conforme sabemos a lua está seca como um osso, emanaus brotaram nas primeiras centenas de milhões de anos de história lunar, induzida em parte pelo impacto de alta velocidade de enormes asteroides e cometas. O olho direito é o Mare Imbrium. O bife inclinado sobre o olho esquerdo é a combinação do Mare Serenitatis e o Mare Tranquillitatis, onde aterrissou o Apolo 11, e a boca aberta desfocada é o Mare Eumorum. A visão humana ordinária não pode distinguir as crateras sem ajuda. O homem da lua é em realidade um registro de antigas catástrofes, a maioria das quais ocorreram antes da existência dos humanos, dos mamíferos, dos vertebrados, dos organismos multicelulares e, provavelmente, inclusive antes de que surgisse a vida na Terra. É uma presunção característica de nossa espécie lhe dar uma face humana à violência cósmica aleatória. Os humanos, como outros personagens, somos gregários. Nós gostamos da companhia de outros. Somos mamíferos, e o cuidado paternal dos jovens é essencial para a continuação das linhas hereditárias. O pai sorri ao menino. O menino devolve o sorriso e se forja ou fortalece um vínculo. Assim que o menino é capaz de ver, reconhece faces. E agora sabemos que esta habilidade está bem conectada em nosso cérebro. Os bebês que faz 1 milhão de anos eram incapazes de reconhecer uma face e devolviam menos sorrisos. Era menos provável que ganhassem o coração de seus pais e tinham menos probabilidades de prosperar. Hoje em dia, quase todos os bebês identificam com rapidez uma face humana e respondem com uma careta. Como efeito secundário involuntário, a eficiência do mecanismo de reconhecimento de formas em nosso cérebro para isolar uma face entre um montão de detalhes é tal que às vezes vemos caras onde não as há. Reunimos fragmentos desconexos de luz e escuridão e, inconscientemente, tentamos ver uma face. O Homem da Lua é um resultado. O filme Blow Up do Michelangelo Antonioni descreve outro. Há muitos mais exemplos. Às vezes é uma formação geológica, como a do Homem Velho das Montanhas na Franconia Note, New Hampshire. Sabemos que, mais que um agente sobrenatural ou uma antiga civilização que, pelo resto, não se tem descoberto em New Hampshire, é produto da erosão e os desprendimentos de uma superfície de rocha. Em todo caso, já não se parece muito a uma face. Estão também a cabeça do diabo na Carolina do Norte, a esfinge no Astoater, Inglaterra, a velha na França, a rocha Variou em Armênia. Às vezes é uma mulher reclinada, como o Monte Staxuato no México. Às vezes são outras partes do corpo, como os Grand Tetons em Wyoming. Um par de picos de montanha batizados por exploradores franceses que chegavam pelo oeste. Em realidade são 3. Às vezes são formas oscilantes nas nuvens. A finais da época medieval e no Renascimento, as visões na Espanha da Virgem Maria eram confirmadas por pessoas que viam santos nas formações nebulosas, zarpando da Suva, Vige,
Vi uma vez a cabeça de um monstro realmente aterrador, com as queixadas abertas, desenhada em uma nuvem de tormenta. Em algumas ocasiões, um vegetal ou um desenho da nervura da madeira ou a corcunda de uma vaca parece uma face humana. Houve uma célebre berinjela que tinha uma aparência enorme com Richard Nixon. O que deveríamos deduzir deste fato? Intervenção divina ou extraterrestre? Intromissão republicana na genética da berinjela? Não. Reconhecemos que há grande número de berinjelas no mundo e que, havendo tantas, cedo ou tarde encontraremos uma que pareça uma face humana, inclusive uma face humana particular, quando a face é de um personagem religioso, como, por exemplo, um omelete que parece exibir a face do Jesus. Os crentes tendem a deduzir rapidamente a intervenção de Deus. Em uma era mais cética que a maioria, deseja uma confirmação. Entretanto, parece improvável que se produza um milagre em um meio tão evanescente, tendo em conta a quantidade de omeletes que se feito desde o começo do mundo. Seria surpreendente que não saísse alguma com umas facções ao menos vagamente familiares. Escrevem-se sobre propriedades mágicas as raízes de ginseng e mandrágora, devido em parte para um vago parecido com a forma humana. Alguns brotos de castanha mostram caras sorridentes. Há corais que parecem mãos. O cogumelo brinca, também propriamente chamado orelha de judeu, parece realmente uma orelha. E nas asas de certas traças pode ver-se algo assim como uns olhos enormes. Pode ser que haja algo mais que mera coincidência. Possivelmente seja menos provável que criaturas com cara ou criaturas que têm medo de depredadores com cara, engulam plantas e animais que sugerem uma face. O pau é um inseto com um disfarce de ramo espetacular. Naturalmente, tende a viver sobre as árvores e ao redor deles. Sua imitação do mundo das plantas lhe salva de pássaros e outros depredadores e quase seguro que é a razão pela que esta forma extraordinária foi lentamente moldada pela seleção natural darwiniana. Esses cruzes de limites entre os reinos da vida são enervantes. Um menino pequeno que veja um inseto pau pode imaginar-se facilmente um exército de paus, ramos e árvores avançando com algum detestável propósito vegetal. Descrevem-se e ilustram muitos exemplos deste tipo em um livro de 1979 titulado Parecido Natural, do John Michell, um britânico entusiasta do oculto. Toma a sério as afirmações do Richard Xavier, quem, como descreverei mais adiante, representou um papel importante na origem do entusiasmo pelos OVNIs na América do Norte. Xavier praticou cortes nas rochas de sua granja de Wisconsin e descobriu, escrita em uma linguagem pictográfica que só ele podia ver, embora não entender, uma história total do mundo. Michel aceita também com convicção as afirmações do dramaturgo e teórico surrealista Antonin Artaud, quem, em parte sob influência do peyote, via nas formas do exterior das rochas imagens eróticas, um homem torturado, animais ferozes e coisas assim. Toda a paisagem se revelava a si mesmo, diz Michel, como a criação de um único pensamento. Mas há uma questão-chave. Este pensamento estava dentro ou fora da cabeça do Artaud. Artaud chegou à conclusão, aceita pelo Michel, de que aquelas formas tão aparentes nas rochas tinham sido fabricadas por uma civilização antiga e não por seu estado de consciência induzido em parte por alucinógenos. Quando Artaud voltou do México à Europa, lhe diagnosticou uma loucura. Michel deplora o ponto de vista materialista que recebeu com ceticismo as formas do Artaud. Michel nos mostra uma fotografia do Sol tomada com raios X que parece vagamente uma face e nos informa que os seguidores do Gurdjieff veem a face de seu professor na coroa solar. Deduz que inumeráveis caras nas árvores, montanhas e cantos rodados são produto de uma antiga sabedoria. Possivelmente algumas o sejam. É uma boa brincadeira, além de um símbolo religioso tentador, empilhar pedras de modo que, de longe, pareça uma face gigante. Michel considera que a opinião de que a maioria dessas formas são naturais nos processos de formação de rochas e a simetria bilateral de plantas e animais, mais um pouco de seleção natural, tudo processado pelo filtro parcial humano de nossa percepção, é materialismo e uma alusão do século XIX, condicionados por crenças racionalistas.
Nossa visão do mundo é mais insócia e limitada do que pretendia a natureza. Não revela mediante que processo sondou as intenções da natureza. Das imagens que apresenta, Michel conclui que seu mistério permanece essencialmente inalterado, uma fonte constante de maravilha, deleite e especulação. Tudo o que sabemos com segurança é que a natureza as criou e ao mesmo tempo nos deu o aparelho para as perceber e a mente para apreciar sua ilimitada fascinação. Para maior proveito e desfrute, deveriam ser contempladas como pretendia a natureza, com o olho da inocência desprovido de teorias e preconcepções, com a visão múltipla que nos é inata, que enriquece e dignifica a vida humana, e não com a visão única cultivada pelos insócios e obstinados. Possivelmente a declaração espúria mais famosa de formas prodigiosas seja os canais de Marte, observados pela primeira vez em 1877. Ao parecer foram confirmados por uma sucessão de astrônomos profissionais que olhavam através de grandes telescópios em todo o mundo. Dizia-se que existia uma rede de linhas retas únicas e dobre que se entrecruzavam na superfície de Marte com uma regularidade geométrica tão misteriosa que só podia ter uma origem inteligente. Tiraram-se conclusões evocadoras sobre um planeta abrasado e moribundo povoado por uma civilização técnica antiga e sábia dedicada à conservação dos recursos de água. Plasmaram-se em mapas e se batizaram centenas de canais, mas, estranhamente, evitava-se mostrá-los em fotografias. Sugeria-se que enquanto o olho humano podia recordar os breves instantes de transparência atmosférica perfeita, a placa fotográfica mediava indiscriminadamente os poucos momentos claros com os muitos imprecisos. Alguns astrônomos viam os canais, outros muitos não. Possivelmente alguns observadores eram mais hábeis que outros para vê-los, ou possivelmente todo o assunto fora uma sorte de ilusão perceptiva. Em grande parte, a ideia de que Marte abrigava a vida, assim como a prevalência dos marcianos na ficção popular, deriva dos canais. Por minha parte, empapei-me de pequeno desta literatura, e quando me encontrei como experimentador na missão do Mariner 9 a Marte, a primeira espaçonave em órbita ao redor do planeta vermelho, estava muito interessado em ver, naturalmente, quais eram as circunstâncias reais. Com o Mariner 9 e o Viking pudemos riscar o mapa do planeta de polo a polo, detectando características centenas de vezes mais pequenas que as que melhor se podiam ver da Terra. Não encontrei nem rastro, embora não me surpreendeu, dos canais. Havia umas quantas características mais ou menos lineares que se discerniram com o telescópio. Por exemplo, um enguiço de 5.000 quilômetros de comprimento que teria sido difícil não ver, mas as centenas de canais clássicos que levavam água das calotas polares através dos desertos áridos até as cidades equatoriais abrasadas simplesmente não existiam. Eram uma ilusão, uma disfunção da combinação humana mão-olho-cérebro no limite de resolução quando olhamos através de uma atmosfera instável e turbulenta. Toda uma sucessão de cientistas profissionais, incluindo astrônomos famosos que fizeram outros descobrimentos agora confirmados e celebrados com justiça, podem cometer enganos graves, inclusive persistentes, no reconhecimento de formas, especialmente quando as implicações do que acreditam que estamos vendo parecem ser profundas. Possivelmente não exerçamos uma autodisciplina e autocrítica adequadas. O mito dos canais marcianos constitui uma importante lição histórica. No caso dos canais, as missões das naves espaciais proporcionaram um meio de corrigir nossas más interpretações. Mas também é certo que algumas das afirmações mais persistentes da existência de formas inesperadas surgem da exploração das naves espaciais. O princípio da década de 1960 insistiu em que devíamos prestar atenção à possibilidade de encontrar artefatos de civilizações antigas, tão procedentes de nosso mundo como construídos por visitantes de outra parte. Não pensava que isso pudesse ser fácil ou provável e, certamente, não sugeria que, em um tema tão importante, valesse a pena considerar algo que não contasse com provas rigorosas, começando com o evocador relatório do John Glenn sobre as vagalumes ao redor da cápsula espacial.
Cada vez que um astronauta dizia ver algo que não se entendia imediatamente, havia quem deduzia que eram extraterrestres. As explicações prosaicas, partículas de pintura da nave que se soltavam no entorno do espaço, por exemplo, se rechaçavam respectivamente. O chamariz do maravilhoso embota nossas faculdades críticas, como se um homem convertido em lua não fora maravilha suficiente. Durante a época das aterrissagens lunares da Apollo, muitos aficionados proprietários de pequenos telescópios, defensores dos discos voadores, escritores para revistas aeroespaciais, estudaram atentamente as fotografias contribuídas em busca de anomalias que tivessem acontecido inadvertidas a cientistas e astronautas da NASA. Logo houve informe de letras latinas gigantes e números árabes escritos sobre a superfície lunar, pirâmides, caminhos, cruzes, OVNIs resplandecentes. Falava-se de pontes na Lua, antenas de rádio, rastros de enormes veículos reptantes, e da devastação provocada por máquinas capazes de partir as crateras em dois. Cada um desses fenômenos, entretanto, resulta ser uma formação geológica lunar natural mal interpretada por analistas aficionados, reflexos internos na óptica das câmaras a celular dos astronautas e coisas assim. Alguns entusiastas conseguiram discernir as largas sombras de mísseis balísticos. Mísseis soviéticos, diziam em inquieta confidência, dirigidos para a América do Norte. Resulta que os foguetes, descritos também como agulhas, são as montanhas baixas que projetam uma larga sombra quando o Sol está perto do horizonte lunar. Com um pouco de trigonometria se dissipa a miragem. Estas experiências também proporcionam uma boa advertência. Em um terreno complexo esculpido por processos não familiares, os aficionados, e às vezes inclusive os profissionais, que examinam fotografias, especialmente perto do limite de resolução, podem encontrar-se com problemas. Suas esperanças e temores, a emoção de possíveis descobrimentos de grande importância, podem vencer o enfoque cético e precavido próprio da ciência. Se examinarmos as imagens disponíveis da superfície de Vênus, de vez em quando aparece à vista uma forma peculiar da paisagem, como por exemplo, um retrato do Stalin descoberto por geólogos norte-americanos que analisavam as imagens de radares desorbites soviéticos. Ninguém mantém, suponho, que os stalinistas recalcitrantes tivessem manipulado as fitas magnéticas, ou que os antigos soviéticos estivessem envoltos em atividades de engenharia a uma escala sem precedentes e até agora sem revelar sobre a superfície de Vênus, onde toda a espaçonave que aterrissou ficou frita no prazo de 1 ou 2 horas. Todos os indícios assinalam que este fenômeno, seja o que seja, deve-se à geologia. O mesmo ocorre com o que parece ser um retrato do Bugs Bunny sobre a lua de Urano, Ariel. Uma imagem do telescópio espacial Hubble de titânio infravermelho próximo mostra nuvens configuradas de modo que parecem uma face sorridente das dimensões do mundo. Cada cientista planetário tem seu exemplo favorito. A astronomia da Via Láctea também está repleta de similitudes imaginadas. Cabeça de cavalo, esquimó, coruja, homúnculo, tarântula e nebulosa América do Norte. Todas nuvens irregulares de gás e pó iluminadas por estrelas brilhantes e cada uma delas a uma escala que diminui nosso sistema solar. Quando os astrônomos fixaram no mapa a distribuição das galáxias até umas poucas centenas de milhões de anos-luz, encontraram-se perfilando uma rudimentar forma humana em que se deu em chamar o homem da fortificação. A configuração se entende como um pouco parecido a enormes borbulhas adjacentes de sabão, com as galáxias formadas na superfície das borbulhas e quase nenhuma no interior. Isso faz bastante provável que arrisquem uma forma de simetria bilateral parecida com o homem da fortificação. Marte é muito mais clemente que Vênus, embora sondas de aterrissagem Viking não proporcionaram nenhuma prova convincente de vida. Seu terreno é extremamente heterogêneo e variado, com mais de 100.000 fotografias disponíveis. Não é surpreendente que ao longo dos anos se observaram fenômenos incomuns em Marte. Por exemplo, há um alegre cara feliz dentro de uma cratera de impacto de Marte que tem 8 km de lado a lado,
com uma série de marcas radiais por fora que fazem que pareça a representação convencional de um sol sorridente. Mas ninguém afirma que isso tenha sido construído por uma civilização avançada, excessivamente engenhosa, de Marte, possivelmente para atrair nossa atenção. Reconhecemos que quando objetos de todos os tamanhos caem do céu, a superfície ricocheteia, desaba-se e volta a configurar-se depois de cada impacto. E quando a água antiga, as correntes de barro e areia moderna transportada pelo vento esculpem a superfície, devem gerar uma grande variedade de paisagens. Se analisarmos 100.000 fotografias, não é estranho que em ocasiões encontremos um pouco parecidos a uma face. Considerando que temos o cérebro programado para isso da infância, seria surpreendente que não encontrássemos uma de vez em quando. Em Marte há algumas montanhas pequenas que parecem pirâmides. Na alta meseta do Elísio um grupo delas é maior, mede vários quilômetros na base, todas orientadas na mesma direção. Essas pirâmides do deserto têm algo fantasmagórico e me recordam de tal modo a meseta do Gizé no Egito que eu adoraria as examinar mais de perto. Entretanto, é razoável deduzir a existência de faraós marcianos. Na Terra também se conhecem características similares em miniatura, especialmente na Antártida. Algumas chegam até o joelho. Se não soubéssemos nada mais a respeito delas, seria razoável concluir que foram fabricadas por egípcios miúdos que viviam nas terras ermas antárticas. A hipótese poderia adaptar-se vagamente às observações, mas a maioria do que sabemos sobre o entorno polar e a fisiologia das humanas fala contra isso. Em realidade são geradas por erosão do vento, a salpicadura de partículas finas recolhidas por ventos fortes que sopram principalmente na mesma direção e, ao longo dos anos, esculpem o que anteriormente eram montinhos irregulares como pirâmides perfeitamente simétricas. Chamam-se Dreikanters, uma palavra alemã que significa três lados. É a ordem gerada a partir do caos por processos naturais, algo que vemos uma e outra vez em todo o universo, em galáxias espirais em rotação. Por exemplo, cada vez que ocorre sentimos a tentação de deduzir a intervenção direta de um fazedor. Em Marte há provas de ventos muito mais intensos que os que houve nunca na Terra, com velocidades que chegam na metade da velocidade do som. São comuns em todo o planeta as tormentas de pó que arrastam finos grãos de areia, um tamborilar constante de partículas que se movem muito mais depressa que nos vendavais mais ferozes da Terra. Ao longo das foi de tempo geológico, deve exercer mudanças profundas nas superfícies das rochas e formas orográficas. Não seria muito surpreendente que alguma figura, inclusive as maiores, tivesse sido esculpida por processos eólicos nas formas piramidais que vemos. Há um lugar em Marte chamado Sidônia onde se encontra uma grande cara de pedra de 1 quilômetro de largura que olha para o céu sem pestanejar. É uma face pouco amistosa, mas parece reconhecidamente humana. Segundo algumas descrições, poderia ter sido esculpida pelo Praxíteles. Jaz em uma paisagem com muitas colinas baixas moldadas com formas estranhas, possivelmente por alguma mescla de antigas correntes de barro e a erosão do vento subsequente. Pelo número de crateras de impacto, o terreno circundante parece ter ao menos uma antiguidade de centenas de milhões de anos. De maneira intermitente, a face atraiu atenção tanto nos Estados Unidos como na antiga União Soviética. O titular do Eclipse News de 20 de novembro de 1984, um periódico sensacionalista não conhecido precisamente por sua integridade, diz: surpreendente declaração de cientistas soviéticos. Encontram-se templos em ruínas em Marte. A sonda espacial descobre restos de uma civilização de 50.000 anos de antiguidade. Atribuem-se as revelações a uma fonte soviética anônima e se descrevem com estupefação os descobrimentos realizados por um veículo espacial soviético inexistente. Mas a história da face é quase inteiramente norte-americana. Foi encontrada por uma das sondas orbitais Viking em 1976. A desafortunada declaração de um oficial do projeto desprezando a figura por considerá-la um efeito de luzes e sombras provocou a acusação posterior de que a NASA estava encobrindo o descobrimento do milênio.
uns quantos engenheiros, especialistas informáticos e outros, alguns deles contratados pela NASA, trabalharam em seu tempo livre para melhorar digitalmente a imagem. Possivelmente esperavam revelações assombrosas. É algo permissível, inclusive animado pela ciência. Sempre que os níveis de prova sejam altos, alguns deles se mostraram bastante precavidos e merecem um elogio por ter avançado no tema. Outros se sentiam menos limitados e não só deduziram que a face era uma escultura genuína monumental de um ser humano, mas também afirmaram ter encontrado uma cidade próxima com templos e fortificações. A partir de argumentos falsos, um escritor anunciou que os monumentos tinham uma orientação astronômica particular, embora não agora, a não ser faz meio milhão de anos, da que se derivava que as maravilhas da Sidônia foram eretas naquela época remota. Mas, então, como podiam haver sido humanos construtores? Faz meio milhão de anos, nossos antepassados se trabalhavam em excesso por dominar as ferramentas de pedra e fogo. Não tinham naves espaciais. A face de Marte se compara a caras similares, construídas em civilizações da Terra. As caras olham para o céu porque olham a Deus. Ou se diz que foi construída pelos sobreviventes de uma guerra interplanetária que deixou a superfície de Marte e a Lua picada de varíolas e assolada. Em qualquer caso, o que causa todas essas crateras? É a face, um resto de uma civilização humana extinta faz tempo. Os construtores eram originários da Terra ou de Marte. Podia ter sido esculpida a face por visitantes interestelares que se detiveram brevemente em Marte. Deixaram-na para que a descobríssemos nós. Poderia ser que tivessem vindo à Terra iniciar aqui a vida, ou ao menos a vida humana. Fossem quem fosse, eram deuses. Produzem-se discussões do mais fervente. Mais recentemente se especulou a respeito da relação entre os monumentos de Marte e os círculos nas colheitas da Terra. A existência de fornecimentos inextinguíveis de energia em espera de ser extraídos de máquinas marcianas antigas. E o intento de encobrimento da NASA para ocultar a verdade ao público americano. Esses pronunciamentos vão muito além da mera especulação imprudente sobre formações geológicas enigmáticas. Quando, em agosto de 1993, a espaçonave Maris Observer fracassou a pouca distância de Marte, houve quem acusou a NASA de simular o contratempo com o fim de poder estudar a face em detalhes sem ter que publicar as imagens. De ser assim, o engano era bastante elaborado. Todos os peritos de geomorfologia marciana o desconhecem, e alguns trabalhamos com esforço para desenhar novas missões a Marte menos vulneráveis à disfunção que destruiu o Maris Observer. Montaram-se inclusive piquetes às portas do laboratório de propulsão a jato, alarmados por este suposto abuso de poder. O Weekly Originals de 14 de setembro de 1993 dedicou sua capa ao titular Nova fotografia da NASA demonstra que os humanos viveram em Marte. Uma face falsa, supostamente tomada pelo Maris Observer em órbita perto de Marte. Em realidade parece que a espaçonave fracassou antes de entrar em órbita, demonstra, segundo um importante cientista espacial inexistente, que os marcianos colonizaram a Terra faz 200 mil anos. A informação se oculta, conforme declara, para impedir o pânico mundial. Deixemos de lado a improbabilidade de que esta revelação possa provocar realmente um pânico mundial. Qualquer que tenha sido testemunha de um descobrimento científico prodigioso em processo me vem à mente o impacto em julho de 1994 do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter. Verá claro que os cientistas tendem a ser efervescentes e incontidos. Sentem uma compulsão irrefreável a compartilhar os descobrimentos. Só mediante um acordo prévio, não exposto facto, acatam os cientistas o segredo militar. Rechaçam a ideia de que a ciência seja secreta por natureza. Sua cultura e seu caráter distintivo, por muito boas razões, são coletivos, colaboradores e comunicativos. Se limitarmos ao que se sabe realmente, ignoramos indústria jornalística que fabrica de um nada descobrimentos que fazem época. Onde estamos, quando sabemos só um pouco sobre a face, provoca-nos carne de galinha. Quando sabemos um pouco mais,
o mistério perde profundidade rapidamente. Marte tem uma superfície de quase 150 milhões de quilômetros quadrados, ao redor da área sólida da Terra. A área que cobre a esfinge marciana é aproximadamente de 1 quilômetro quadrado. É tão assombroso que um pedaço de Marte do tamanho de um selo de correios, comparado com os 150 milhões de quilômetros de extensão, pareça-nos artificial, especialmente dada a nossa tendência, da infância, a encontrar caras. Quando examinamos a área circundante, uma massa de planaltos, mesetas e outras superfícies complexas, reconhecemos que a figura é semelhante a muitas que não parecem absolutamente uma face humana. Por que este parecido? É possível que os antigos engenheiros marcianos trabalhassem somente esta meseta, bom, possivelmente algumas mais, e deixassem todas as demais sem alterar mediante a escultura monumental, ou deveríamos concluir que há outras mesetas esculpidas com forma de cara, mas de caras mais estranhas que não nos são familiares na Terra. Se estudarmos a imagem original com mais atenção, encontramos que um orifício do nariz colocado estrategicamente que aumenta em grande medida a impressão de uma face, é em realidade um ponto negro que corresponde a dados perdidos na transmissão de rádio de Marte à Terra. A melhor fotografia da face mostra um lado iluminado pelo Sol, o outro em sombras profundas. Utilizando os dados digitais originais, podemos potencializar severamente o contraste nas sombras. Quando fazemos, encontramos algo bastante impróprio de uma face. A face, no melhor dos casos, é meia face. Apesar da falta de ar e das palpitações de nosso coração, a esfinge marciana parece natural, não artificial. Não uma imagem morta de uma face humana. Provavelmente foi esculpida mediante um lento processo geológico ao longo de milhões de anos. Mas poderia estar equivocado. É difícil estar seguro de um mundo de que vimos tão pouco em um primeiríssimo plano. Essas figuras merecem maior atenção com maior resolução. Certamente, umas fotos muito mais detalhadas da face resolverão dúvidas a respeito da simetria e ajudarão a esclarecer o debate entre geologia e escultura monumental. As pequenas crateras de impacto que se encontram sobre a face ou perto dela podem estabelecer a questão de sua idade. No caso, do mais improvável desde o meu ponto de vista, que as estruturas próximas tivessem sido realmente em outro tempo uma cidade. Este fato também seria óbvio com um exame mais atento. Há ruas rotas, há meias no forte, zigurates, torre, templos com colunas, estátuas monumentais, afrescos imensos, ou só rochas. Embora essas afirmações fossem extremamente improváveis, como eu acredito que são, vale a pena as examinar. A diferença do fenômeno dos OVNIs. Aqui temos a oportunidade de realizar um experimento definitivo. Este tipo de hipótese é desmentível, uma propriedade que a introduz perfeitamente no campo científico. Espero que as próximas missões americanas e russas a Marte, especialmente orbitadores com câmaras de televisão de alta resolução, realizem um esforço especial para, entre centenas de outras questões científicas, olhar mais de perto as pirâmides e o que algumas pessoas chamam a face e a cidade. Embora fique claro para todo mundo que essas figuras de Marte são geológicas e não artificiais, temo-me que não desapareceram as caras monumentais no espaço, e as maravilhas associadas. Já há periódicos sensacionalistas que informam de caras quase idênticas vistas desde Vênus até Netuno, flutuando nas nuvens. Os descobrimentos se revistam atribuir a naves espaciais fictícias russas e a cientistas espaciais imaginários, o que certamente dificulta a comprovação da história por parte de um cético. Um entusiasta da face de Marte anuncia agora avanço da notícia do século censurada pela NASA por temor de agitação religiosa e depressões. O descobrimento de antigas ruínas de extraterrestres na Lua confirma-se a existência na bem estudada Lua, de uma cidade gigante, das dimensões da Baía de Los Angeles, coberta por uma imensa cúpula de vidro, abandonada faz milhões de anos e feita a pedacinhos por meteoros.
com uma torre gigante de mais de 5 km de altura e um cubo gigante de mais de 1 km² em cima. A prova, fotografias tomadas pelas missões robóticas da NASA e o Apollo, cuja significação foi oculta pelo governo e ignorada por todos os cientistas lunares de muitos países que não trabalham para o governo. O Eclipse News de 18 de agosto de 1992 informa do descobrimento por um satélite secreto da NASA de milhares, possivelmente inclusive milhões de vozes que emanam do buraco negro do centro da galáxia M51 e cantam ao uníssono: glorifica, glória, glorifica ao Senhor nas alturas uma e outra vez. Em inglês, inclusive há um artigo em um periódico, repleto de ilustrações, embora escuras, de uma sonda espacial que fotografou a Deus nas alturas, ou ao menos seus olhos e a ponte do nariz, na nebulosa do Orion. Em 20 de julho de 1993, o WWN luza em grandes titulares: Clinton se reúne com o JFK, junto com uma fotografia falsa do John Kennedy, com a idade que teria se tivesse sobrevivido ao atentado, em uma cadeira de rodas no Camp David. Em páginas interiores nos informa de outro aspecto de possível interesse. Em Asteroides do dia do julgamento final, um documento supostamente de máximo secreto cita as palavras de supostos cientistas importantes sobre um suposto asteroide M167, que supostamente se chocará com a Terra em 11 de novembro de 1993. E poderia significar o fim da vida na Terra. Se assegura que o presidente Clinton recebe informação constante da posição e velocidade do asteroide. Possivelmente foi um dos temas que discutiu em sua reunião com o presidente Kennedy. Em certo modo, o fato de que a Terra escapasse a esta catástrofe não mereceu nem sequer um parágrafo de comentário depois de ter passado sem notícias em 11 de novembro de 1993. Ao menos ficou justificado o bom julgamento do escritor de titulares de não carregar a primeira página com a notícia do fim do mundo. Alguns consideram que tudo isso é uma espécie de diversão. Entretanto, vivemos em uma época em que se identificou uma ameaça estatística real a longo prazo do impacto de um asteroide com a Terra. Esta realidade da ciência é certamente a fonte de inspiração, se esta for a palavra adequada, da história do WWN. As agências governamentais estão estudando o que fazer a respeito. Boatos como este tingem o tema de exagero e extravagância apocalíptica, dificultam que o público possa distinguir entre os perigos reais e a ficção do periódico. E é concebível que obstaculizem nossa capacidade de tomar medidas de precaução para mitigar o perigo. Frequentemente se apresentam demandas contra os periódicos sensacionalistas, às vezes por parte de atores e atrizes que negam rotundamente ter realizado atos reprováveis. E em ocasiões se baralham grandes somas de dinheiro. Esses periódicos devem considerar estas demandas como o preço de seu proveitoso negócio. Em sua defesa, revistam dizer que estão à mercê de seus repórteres e que não têm responsabilidade institucional para comprovar a verdade do que publicam. Sal Ivone, editor-chefe do Eclipse News, comentando as histórias que publica, diz: não descarto que sejam produto de imaginações ativas, mas, dado o tipo de periódico que fazemos, não temos por que pôr em dúvida uma história. O ceticismo não vende periódicos. Escritores que desertaram que este tipo de jornalismo é descrito às sessões criativas nas que escritores e editores ficam a inventar histórias e titulares tirados de um nada. Quanto mais escandalosos melhor. Entre sua grande quantidade de leitores, não há muitos que acreditam tudo com convicção, que acreditam que não poderiam as editar se não fossem verdade. Alguns leitores com os que falei insistem em que só leem esta classe de periódicos para entreter-se, como se olhassem um espetáculo de luta livre na televisão, que não se acreditam nada, que, tanto para o editor como para o leitor, esses periódicos são extravagâncias que exploram o absurdo. Simplesmente, existem fora de qualquer universo atendido pela norma das provas. Mas minha correspondência sugere que um grande número de americanos tomam francamente a sério. Na década dos 90 se expande o universo de periódicos deste tipo e vai engolindo com voracidade a outros meios de comunicação. Os periódicos,
revistas ou programas de televisão que se atêm meticulosamente às restrições do que realmente se conhece perdem clientela em favor de publicações com padrões menos escrupulosos. Podemos vê-lo na nova geração de conhecidos programas sensacionalistas de televisão. E cada vez mais no que acontece em programas de notícias e informação. Essas reportagens persistem e proliferam porque vendem. E vendem, acredito, porque muitos de nós desejamos fervorosamente uma sacudida que nos tire da rotina de nossas vidas. Que reviva aquela sensação de maravilha que recordamos da infância e também, em alguma das histórias, que nos permita ser capazes, real e verdadeiramente, de acreditar em alguém mais velho, mais preparado e mais sábio que nos cuide. Está claro que muita gente não basta a fé, procuram evidências, provas científicas, desejam um selo científico de aprovação, mas são incapazes de suportar os rigorosos padrões de provas que repartem credibilidade a esse selo. Que alívio seria a abolição da dúvida por fontes fidedignas. Assim nos liberaria da fastidiosa tarefa de nos cuidar de nós mesmos, preocupar-nos e com razão, o que significa para o futuro humano que só possamos confiar em nós mesmos. Esses são os milagres modernos que proclamam com falta de vergonha aqueles que os fazem surgir do nada, evitando qualquer escrutínio formal, e que se podem comprar a baixo custo em todos os supermercados, lojas de departamentos e lojas. Uma das pretensões desses periódicos é fazer ciência, precisamente o instrumento no que se apoia a nossa incredulidade, confirmar nossas antigas fés e estabelecer uma convergência entre pseudociência e pseudo-religião. Em geral, os cientistas abrem sua mente quando exploram novos mundos. Se soubéssemos de antemão o que íamos encontrar, não teríamos necessidade de ir. É possível, possivelmente até provável, que em missões futuras a Marte ou aos outros mundos fascinantes das paragens cósmicas tenham surpresas, inclusive algumas de proporções míticas. Mas os humanos têm talento para nos enganar a nós mesmos. O ceticismo deve ser um componente da caixa de ferramentas do explorador. Em outro caso nos perderemos no caminho. O espaço tem maravilhas suficientes sem ter que as inventar.